Boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos mais uma noite na nossa casa de oração para continuarmos o nosso estudo do Livro dos Espíritos de toda segunda-feira. Agradeço a todos que estejam aqui conosco, participando do estudo. Nós vamos dar continuidade no estudo que o nosso irmão Xavier terminou na semana passada. Mas antes, vamos fazer uma oração, como de praxe, pedindo ao nosso Mestre Jesus, aos nossos espíritos amigos, aqueles mentores espirituais, anjos da guarda, que estejam conosco nesse momento, que possam abençoar a nossa noite de estudos, que possamos ter um bom entendimento, possamos receber, aquilo que necessitamos em termos de conhecimento, que possamos estar sempre presentes aqui, fazendo este estudo, constantemente nos aprimorando. Pedimos a sua permissão, a sua bênção, que possamos ter também uma boa noite, uma boa semana de trabalho e de estudo a partir desta segunda-feira. Que assim seja, graças a Deus. Então, a última questão, as duas últimas que foram discutidas aqui pelo Xavier foram a 265 e a 266. Só para fazer uma recapitulação, a gente está atuando agora em cima do tema escolha das provas, porque a gente já verificou que é possível, existem provas que nos são impostas devido a algumas condições, principalmente do que nós fizemos no nosso passado, nas existências anteriores. Existem provas que a gente não vai poder fugir, mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que encará-las. Mas existem também aquelas que podem ser escolhidas, durante um planejamento, principalmente quando a gente está lá no estado errante, quando o espírito desencarnado, no plano espiritual, é possível fazer essas escolhas, dentro de um certo limite, é lógico, do que nos é permitido. E na questão 265 e 266 foi tratado sobre a questão assim, mas se eu posso escolher, se o espírito pode escolher, não é assim uma tendência que ele tente escolher provas que são mais fáceis para ele, E aí então foi discutido que nem sempre, principalmente porque quando o espírito está do lado, está desencarnado, no lado espiritual, ele não tem as ilusões de quando ele está encarnado. A influência da matéria se desfaz, Então aquelas paixões, aqueles desejos mais materialistas deixam de existir. Então ele tem uma visão do futuro muito maior, do que quando está encarnado. E ele sabe que de nada adiantará pegar ou pedir provas muito fáceis, porque para o adiantamento dele muitas vezes não vai servir, Então, assim, você vê que tudo é realmente muito, muito lógico, Deus assim, fez as coisas realmente muito bem encaixadas, Porque a questão espiritual, o espírito consegue enxergar que ele precisa ter uma prova que seja satisfatória, que seja evolutiva mesmo para ele, E aí na questão 2, nós vamos começar então na questão 267 no estudo de hoje, que fala o seguinte, poderá o espírito fazer a sua escolha durante a vida corporal? Então a gente tem visto sempre que quando estamos no lado espiritual, no nosso planejamento reencarnatório, nós fazemos então essas escolhas, mas e durante a vida corporal? Como é que será que funciona? Então ele responde assim, o seu desejo pode ter influência dependendo da intenção que ele estiver, Como espírito, porém, muitas vezes vê as coisas de maneira diferente e é nesse estado que ele faz a sua escolha. Mas, ainda uma vez, pode fazê-lo na sua vida material, porque o espírito tem sempre momentos nos quais fica independente
da matéria que habita. Bom, então ele afirma aqui que é possível, durante a vida corporal, fazer algumas escolhas, ou na verdade, algumas intenções, né, de escolha para tentar influenciar nas provas, né, que são adquiridas. Porém, geralmente é feito em momentos onde o espírito está menos ligado à matéria. Então, talvez naqueles momentos de desdobramento do corpo, no sono, né? Talvez naqueles momentos onde existe uma maior ligação com o plano espiritual, né? Ele possa fazer essas escolhas, ou pelo menos mostrar as intenções, né, do que ele pretende, né, do que ele quer escolher. Ele continua na mesma questão, ele pergunta assim: muitas pessoas desejam grandezas e riquezas. Não é certamente como expiação e nem como prova, né? Ele fala. Então, essas pessoas que desejam ter grandeza e riqueza, seria para expiação e para prova? Na maioria das vezes é para gozo, né? Para satisfazer a si mesmo, né? Aí ele responde assim, ó: sem dúvida, é a matéria que deseja essas grandezas para gozá-las. Como espírito, ele deseja-as para conhecer-lhes as vicissitudes. Então, o espírito desencarnado que está lá planejando e escolheu que ele, por exemplo, retorne com muita riqueza, né, e posses, é provável, né, que essa escolha que ele fez é para tentar sentir, né, ou passar pelas vicissitudes. Vicissitudes são as provas, né? Vicissitudes são as dificuldades que ele vai encontrar, mesmo sendo uma pessoa rica. Porque, ao contrário do que talvez muitos imaginem, não é só alegria para quem é rico, né? Pessoas ricas e de muitas posses também passam por dificuldades que talvez a gente nem imagine, não tendo essas posses, né? Então, vai desde aí, a pessoa pode ter muito dinheiro, mas pode passar por exemplo, doenças muito graves, né? Às vezes a pessoa tem dinheiro, mas passa por um tratamento a vida inteira, cuidando da saúde. Pode ter parentes difíceis, filhos, né? Por exemplo, esposa, enfim. Pode ter muitas dificuldades, por exemplo, com vícios com drogas, vícios com jogos, né? Vícios diversos, né? Que o dinheiro permite que essa pessoa tenha. E aí são provas que ele vai ter que passar, justamente porque ele tem dinheiro, ele tem riqueza, né? Então, não são só alegrias que vêm junto com a riqueza, né? A riqueza material pode trazer muita dificuldade, dependendo da situação, né? Que a pessoa retorne aqui para a Terra. Então, é como ele fala aqui, ó, quando você está na matéria, quem pedir pela grandeza e pela riqueza vai ser para gozo próprio, com certeza. Mas quem está no estado errante, desencarnado, a intenção é sentir as vicissitudes que podem decorrer desse estado, né, de ter posses, né, e de ter riquezas. Aí na questão 268 ele coloca assim, ó: até alcançar o estado de pureza perfeita, o espírito tem constantemente provas a suportar? Então, será que a gente sempre vai ter provas até chegar lá no último estágio? Será, né, que a gente, meu Deus, é uma vida inteira de provas, vida espiritual mesmo falando, né? Ou será que realmente chega num ponto em que já não precisamos dela, né? Então a resposta vem assim, ó: sim, mas elas não são como as entendeis, pois chamais de provas as tribulações materiais. Ora, o espírito, alcançando um certo grau, sem ser perfeito, não tem mais provas a suportar, porém, tem sempre deveres que o ajudam a se aperfeiçoar.
e que não lhes são penosos, não fosse senão o de ajudar os outros a se aperfeiçoarem. Bom, então ele coloca assim que as provas sempre existirão, porém, a partir de um determinado nível, né, de evolução, não são mais tribulações que a gente vai ter que sofrer, né, como são as tribulações materiais. O que ele coloca é que, na verdade, a gente vai cada vez mais ter deveres, né, missões, talvez, a serem cumpridas. E, assim, isso não deixa de ser uma prova, porém, não é uma prova penosa, né? É uma prova que até traz uma satisfação, justamente porque o intuito é de ajudar os outros e se aperfeiçoarem. Então, assim, na verdade, a gente pode afirmar que o trabalho é constante, né? Se a gente trocar a palavra provas pela palavra trabalho, ele será sempre constante, né? As provas também são trabalhos que a gente realiza, né? Estão sempre relacionados a algum tipo de trabalho que a gente tem que realizar quando estamos encarnados, né? E quando desencarnados, passam a ser aquelas questões de auxílio, né? De missões, de deveres a serem cumpridos junto da espiritualidade, né? E também junto com os seres encarnados, né? Então nunca vai estar, nunca vai parar de ter, né? É um trabalho constante, mesmo porque existe a lei que é a lei do trabalho, né? Que é uma lei divina, assim como a lei do progresso, né? Existe a lei do trabalho, não dá para fugir do trabalho. A ociosidade não existe, né? No plano de Deus. A gente tem que estar sempre trabalhando e se desenvolvendo, né? E trabalhando com coisas que realmente sejam para evolução e aperfeiçoamento, né? Aí na questão 269 é colocado o seguinte: o espírito pode enganar-se quanto à eficiência da prova que escolheu. Então, lá no meu planejamento, eu falo: nossa, essa prova que eu escolhi aqui, ela vai ser realmente muito boa, muito eficiente, vou me desenvolver bastante, vou progredir bastante com essa prova. Ele pode se enganar com relação a isso? Resposta: pode escolher uma que esteja acima das suas forças e então ele sucumbe. Pode também escolher uma que não lhe dê proveito algum, como ocorre se prefere um gênero de vida ociosa e inútil. Nesse caso, uma vez de volta ao mundo dos espíritos, ele percebe que nada ganhou e pede outra existência para reparar o tempo perdido. Então, existe a orientação dos mentores, existe a equipe, né, espiritual que nos acompanha lá quando estamos no plano espiritual, desencarnados, né? E é lógico que eles vão orientar para que a gente consiga pegar provas suportáveis. Eventualmente, o espírito pode insistir, né, em ter uma prova que ele acha que pode aguentar, vamos dizer assim, mas no fundo é pesada demais. Então ele acaba sucumbindo e, vamos dizer assim, ele não consegue superar, né, aquela prova. Por exemplo, um vício, né, que de repente já teve em existências anteriores e agora ele quer provar que consegue suportar, né? Porém, ainda não está nesse estágio. Eu precisaria de mais superação, de mais esforço ou de mais encarnações até conseguir realmente superar na vida carnal esses vícios, por exemplo. E aí ele acaba sucumbindo, não ele simplesmente volta a ter o vício, vai passar pelo vício e talvez, sei lá, até desencarnar devido ao vício, ou seja, ele não vai dar conta, né, daquela prova. Porém, existe também o outro lado, que é pegar uma prova fácil demais, vamos dizer assim, que na verdade nem seria prova, e ficar no ócio, né, como ele coloca aqui, né,
prefere um gênero de vida ociosa e inútil. Esse caso também ele vai estar falhando, né? Porque como foi colocado aqui, a lei do trabalho, ela não permite que a gente tenha uma vida sem propósito, né? Sem um emprego do trabalho para algo útil, né? Sem que a gente saia da ociosidade. De alguma forma a gente saia da ociosidade e tentemos nos empenhar, nem que seja num estudo, né? Nem que seja de alguma forma fazer pelo menos o nosso conhecimento aumentar, né? Em termos da nossa vida espiritual, né? Da nossa consciência, né? Moral e também na parte intelectual, né? Então não é permitido, não é admitido que se fique no ócio, né? Obtenha uma vida inútil, é uma reencarnação perdida. Então, como foi colocado aqui, quando ele retorna, né, ao mundo dos espíritos, ele percebe que nada ganhou e pede para outra existência para reparar o tempo perdido. Então, assim, é um tema importantíssimo essa questão da gente não perder tempo, né, porque as reencarnações elas são rápidas. Quando a gente compara com a vida eterna, né, a vida espiritual, são muito rápidas. Então, na verdade, qualquer tempo desperdiçado enquanto estamos aqui na Terra, encarnados, é um tempo que é perdido, é perdido. E isso é cobrado, né? Quando se retorna lá para o mundo espiritual, né? Isso é cobrado. O que você fez com o seu tempo, né? Tempo precioso que lhe foi dado. Oportunidade preciosa da reencarnação, né? Sendo que há tantos querendo retornar, estão lá na fila e implorando, né, para retornar, e você, quando retorna, joga fora, vamos dizer assim, né, a oportunidade. Então é uma questão para ser realmente muito considerada. A questão 270, ele pergunta assim, ó, a que se devem as vocações de algumas pessoas e a sua vontade de seguir uma carreira de preferência a outra? E a resposta vem: parece-me que vós mesmos podeis responder a esta questão. Não é a consequência de tudo o que dissemos sobre a escolha das provas e sobre o progresso realizado numa existência anterior? Então, como ele já explicou anteriormente, né, existem certas inclinações, né, que o espírito já possui, né, de encarnações passadas, de necessidades mesmo que ele tem para completar, né, algumas etapas da sua evolução, tanto moral como intelectual, né? Então, assim, essas vocações, na verdade, são desejos que já vêm lá de tempos anteriores, né? Ou mesmo de trabalhos que já foram realizados, que foram trabalhos frutíferos, né, para o espírito, onde ele já sentiu que houve evolução, houve desenvolvimento, né, e que se ele fizer novamente, se for para aquela área, né, para aquela vocação, ele realmente vai conseguir desenvolver mais ainda, né? Então é daí que advém, né, essa vontade de seguir, né, de estar numa certa área, né, trabalhando durante a nossa reencarnação, né? Em alguns encarnados, algumas pessoas que a gente conhece, a gente verifica que essa vocação realmente ela é assim, ela salta aos olhos, né? A olhos vistos, você percebe, por exemplo, um médico, né, muito bom, uma pessoa dedicadíssima à profissão, você percebe que não haveria outra forma dele vir para cá a não ser como médico, ou um engenheiro, um cientista, um professor, né? Que se destaca e que mostra que realmente era a missão aí que ele tinha quando retornasse para o mundo encarnado, né? A questão 271. No estado errante, o espírito, estudando as diversas condições nas quais poderá progredir,
como pensa realizar o seu progresso, nascendo, por exemplo, entre canibais? Que tipo de pergunta é essa, né? Ele está dizendo assim, o espírito que está lá na erraticidade, né? Ele já sabe quais são as condições para progredir. Então, assim, ele não preferiria estar num ambiente de, vamos dizer, de homens mais evoluídos, ao invés de vir no meio, por exemplo, de canibais primitivos, né? Tribos muito isoladas, muito ainda primitivas, mesmo selvagens, né? Que vantagem ele veria em se reencarnar num meio destes, né? E aí a resposta é o seguinte, ó. Sabemos que os nossos antropófagos são aquelas tribos que se alimentam de seres humanos, né? Por isso o antropófago. Então, sabemos que os nossos antropófagos não estão no último grau da escala evolutiva e que existem mundos onde o embrutecimento e a ferocidade não têm analogia sobre a Terra, ou seja, tem mundos que são muito mais brutos e muito mais ferozes do que o que a gente encontra aqui na Terra. Esses espíritos, portanto, são inferiores aos mais inferiores do nosso mundo. E encarnar entre os nossos selvagens é para eles um progresso. Da mesma forma que seria um progresso para os nossos antropófagos exercerem entre nós uma profissão que não os obrigasse a derramar sangue. Se não vêm mais alto, é porque a inferioridade moral não lhes permite a compreensão de um progresso mais completo. Bom, então o que ele coloca aqui? Esse espírito que ele pretende reencarnar entre os nossos selvagens aqui, ele pode ser, e provavelmente é, de um mundo onde a ferocidade e a brutalidade fosse muito maior que a da Terra. Então, para ele, seria uma vantagem. Ele estaria vindo para um lugar mais avançado do que onde ele estava, né? Embora ele seja, como ele colocou assim, ó, são inferiores aos mais inferiores do nosso mundo. Mas para ele, então, está sendo uma grande vantagem. Ele está vindo em um lugar mais evoluído que o dele, né? Então, nesse caso, se justifica, né, a escolha que ele fez. Poxa, mas ele escolheu vir entre os canibais, né? Mas para ele está sendo vantagem. Ele vai tirar uma evolução e talvez possa passar, né, para essas tribos algum ensinamento, um pouquinho de coisa melhor, né, que ele tenha do que onde ele está chegando, né? Ele continua aqui: o espírito não pode avançar senão gradualmente. Não pode transpor de um salto a distância que separa a barbárie da civilização. E é nesse caso, nesse fato, que vemos uma das necessidades da reencarnação para que corresponda verdadeiramente à justiça de Deus. Então, não, é o que ele está dizendo, né? Não tem como esse espírito, que é do mundo bem inferior, dar um salto enorme e já vir encarnado num mundo civilizado, né? Ele tem que passar gradualmente por etapas, e isso é constantemente retomado, né, dentro da doutrina espírita, que existe uma graduação infinita, né, de posições que o espírito pode ocupar, né? E que essa evolução, ela não tem como ter saltos. A gente não consegue evolutivamente, talvez até a matéria, né, de tempos em tempos, dá um certo salto, né, como por exemplo, quando o macaco, né, evoluiu para o homem, né, para o Homo sapiens. Mas espiritualmente não tem como. É gradualmente, passo a passo, degrau a degrau. Então isso justifica, mais uma vez, como já foi colocado, né, em outros estudos, necessidade da reencarnação, inclusive como instrumento da justiça divina. Se você sabe que Deus é bom, se você afirma que Deus é justo,
Então, somente através da reencarnação é que você poderia dizer que Deus é justo, né? Que ele exerce a sua justiça. Ele dá a oportunidade a todos, mesmo esses seres mais, a gente fala inferiores, mas talvez não seja um termo muito adequado, né? A gente pode talvez dizer menos evoluídos, né? Porque inferioridade dá uma conotação assim de que estamos rebaixando, né? E não é o caso, simplesmente eles ainda não atingiram, né, um grau de evolução. Então vamos dizer que são menos evoluídos. Mas mesmo eles têm essas oportunidades, né, através da reencarnação, mostrando que a justiça divina realmente ela não falha, né? Deus é bom, é justo, e tudo que ele construiu tem uma lógica assim que simplesmente não dá para ser quebrada, né? Continuando aqui, ele fala assim: de outra forma, em que se tornariam esses milhões de seres que morrem cada dia no último estado de degradação, se não tivessem os meios de alcançar a superioridade? Por que Deus os deserdaria dos favores concedidos aos outros homens? Então ele está falando da justiça divina mais uma vez aqui, né? Onde estaria a justiça de Deus de não permitir que esses seres tivessem os mesmos favores ou as mesmas oportunidades concedidas aos outros homens, né? É tudo realmente muito lógico. Pergunta 272. Os espíritos que procedem de um mundo inferior à Terra ou de um povo muito atrasado, como os canibais, por exemplo, poderiam nascer entre os povos civilizados? Então ele está perguntando aqui, ele pode dar um salto, como foi colocado na pergunta anterior, pode dar um salto e já vir lá de uma tribo selvagem, ele já pode reencarnar no meio de povos civilizados? E aí a resposta diz que sim, ele até pode, né? Só que há os que se desencaminham querendo subir muito mais alto. Mas nesse caso, eles ficam desajustados entre vós, porque têm costumes e instintos que não se afinam com os vossos. E aí tem um adendo aqui. Esses seres nos dão o triste espetáculo da ferocidade dentro da civilização. O retorno para junto dos canibais não será para ele uma queda, pois não farão mais que retomar o seu lugar, talvez com maior proveito. Então, veja, ele não vai dar esse salto, ele pode até vir, né, reencarnar aí no mundo civilizado, nos povos chamados civilizados, que na verdade também ainda são povos imperfeitos, mas que tem um pouquinho mais né, de desenvolvimento, aí, principalmente na área intelectual, né, mas um pouco na moral também. E aí ele simplesmente vai ficar deslocado, né? Então são aquelas criaturas aí que eu acho que talvez quando a gente pega os casos de, por exemplo, bandidos que são muito agressivos, né? Pessoas que matam sem remorso, torturam pessoas, fazem muito mal, né, às pessoas, talvez até por satisfação, né? Muitos até encontram satisfação nisso. Então essa ferocidade, essa brutalidade destoa, né, do meio em que ele está inserido, né? Tanto é que acabam às vezes sendo chamados de foras da lei, né, como a gente diz. Eles estão fora do contexto, né? Eles não conseguem se encaixar num meio que tem suas regras, que tem os seus princípios, né? Já existe um padrão moral, um padrão intelectual, e eles estão fora disso. E, e aí o que vai acontecer? Ele vai acabar retornando, né, como ele colocou aqui, para o seu lugar, que é lá no meio dos canibais ou das tribos mais selvagens, até que ele tenha conseguido superar, né, essa selvageria de alguma forma. Ele vai chegar nesse ponto, e daí quando ele retornar para o mundo civilizado, aí já vai estar
né, encaixado, não vai sentir a diferença, não vai se sentir deslocado e será aceito também, né, no meio desse povo aí. E aí a última questão de hoje, então, pessoal, a questão 273. Ele pergunta assim: um homem pertencente a uma raça civilizada, por expiação, poderia encarnar numa raça selvagem? Então aqui seria o contrário, né? Uma pessoa de uma raça mais aí, civilizada voltar numa raça mais atrasada, né? Será que daria para acontecer isso? Sim, mas isso depende do gênero da expiação, né? A expiação que está sendo proposta, né? Um senhor que foi duro para os seus escravos poderá vir a ser escravo a seu turno e sofrer os maus tratos que ele fez sofrer. Aquele que um dia comandou pode, numa nova existência, obedecer àqueles mesmos que se curvaram à sua vontade. É uma expiação se ele abusou do seu poder e Deus a pode impor-lhe. Um bom espírito pode também, para ajudar-lhes o progresso, escolher uma existência influente entre esses povos. E então é o que se chama uma missão. Então existe esse caminho inverso, pode ocorrer, né? Uma encarnação daquele que sempre estava lá encarnando em povos mais civilizados, ele pode retornar para povos menos civilizados. E aí a gente está dizendo que isso seria uma expiação para ele, né? Mas essa expiação pode ter várias facetas, né? Ele pode sofrer aquilo que ele fez sofrer, por exemplo, como ele falou ali, um senhor de escravos pode sofrer sendo um escravo nessa nova encarnação e sentindo, né, tudo aquilo que ele impôs para as outras pessoas. Mas, por outro lado, pode ser também uma missão. E essa missão, na verdade, ela seria uma expiação no sentido de que você está num ambiente que é um pouco mais hostil, né? Um ambiente não tão confortável como aquele que já está acostumado. Mas, por outro lado, existe a satisfação e a evolução, né, obtida por prestar esse serviço, né? Essa missão que você está desempenhando, né? Trazendo ajuda, né? Auxiliando aqueles povos menos desenvolvidos a se desenvolverem e chegarem no nível igual ao seu ou até maior, né, do que aquele que está na missão. Então a gente tira a conclusão, né, fechando, né, o estudo, que a gente pode estar se movimentando, reencarnando em qualquer posição. A gente pode escolher as provas e as expiações dentro de um certo limite. Essas provas e expiações também podem ser impostas, porque a gente, infelizmente, cometeu erros, né, no passado e agora vai ter que, de alguma forma, reparar, né, isso, ou mesmo recuperar, né, alguma coisa que a gente perdeu lá no passado. Então, a gente pode vir numa posição inferior a que a gente sempre esteve, numa posição superior a que a gente esteve, em termos de povos, né, na região onde a gente vai reencarnar. Tudo depende do objetivo, né, da meta que a gente traça, daquilo que a gente vai tentar desenvolver, né, daquilo que a gente vai tentar progredir e dar uma evoluída boa, né. Pode ser no campo moral, pode ser no campo intelectual, independente, né. Então essas escolhas são sempre feitas com orientação, né, dos nossos irmãos maiores, naquele planejamento que a gente faz antes de retornar. E vai chegar um momento em que essas provas não serão mais provas, vai ser uma espécie de missão, né, que a gente vai estar desenvolvendo. São deveres, né, são trabalhos a serem executados, que sempre vão existir, né, a partir de um certo nível de evolução, um certo nível de desprendimento
da vida material, né, das coisas da matéria, aí não será mais um sofrimento, né, não será penoso, será uma satisfação, mas não deixando de ser um trabalho, né, para que a gente saia nunca esteja na ociosidade, sempre esteja atendendo à lei do trabalho. Então, meus amigos, é isso na noite de hoje. Eu espero ter contribuído com alguma coisinha, né, que a gente possa ter incutido aí na mente, né, nos corações de vocês. A gente sugere, como sempre, pegar o livro e estudar as questões que foram comentadas, porque lendo a gente sempre encontra alguma coisinha que não foi falada, né, ou uma interpretação que de repente não tenha sido passada. Eu agradeço muito a atenção de vocês, que Deus nos abençoe, que possamos ter uma semana maravilhosa de estudo, de trabalho. Pedimos a proteção então do nosso Pai maior, dos nossos mentores. Muito obrigado, agradecemos essa oportunidade bendita de estudo, evolução e aprendizado. Muito obrigado, que seja feita sempre a vontade do nosso Pai, que assim seja. E assim a gente finaliza o estudo de hoje, tá, pessoal? Muito obrigado pela paciência, pela atenção e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço.